O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados irmãos e irmãs, queridos filhos e filhas, presentes nesta igreja matriz de Santa Luzia, em Havaiandava, também você que através da Rádio Liberdade FM celebra conosco esta Eucaristia, você que através do canal no YouTube medita conosco a palavra, desta liturgia tão rica, tão profunda, tão bonita, da solenidade do nosso Deus, a Santíssima Trindade. Deus Pai e Filho e Espírito Santo, a quem nós adoramos e servimos e procuramos fazê-lo de todo o coração. Se existe um santo que nos ajuda a compreender este grande mistério da Santíssima Trindade, é justamente Santo Agostinho, bispo, doutor da Santa Igreja. E na sua história é célebre um fato de que ele, certa vez, andando pela praia e perguntando para si próprio: como é possível que exista um só Deus, sendo três pessoas, e não são três deuses, mas um Deus só? Isso me recorda muito Santa Teresinha, do Menino Jesus, que com muita delicadeza ela dizia que se tem uma coisa que Deus não sabe, é matemática, porque em Deus, um mais um é igual a um, não três. E ele ali, Santo Agostinho, andando à beira da praia, perguntando, se inquietando, querendo compreender, querendo definir Deus. De repente, ele vê um menino à beira da praia, sem saber que era um anjo. E ele se põe a observar aquele menino, que faz um buraquinho na areia da praia, vai até o oceano, junta água e coloca no buraquinho. Volta para o oceano, junta água e deposita no buraquinho. Santo Agostinho olha para aquele menino e diz: você está doido? Você nunca vai dar conta de colocar o oceano dentro de um buraquinho tão pequeno como esse. E aquele menino se revela como anjo e diz: doido é você, Agostinho, que jamais conseguirá compreender a infinitude do mistério de Deus numa cabeça tão pequena como a sua. E daí Santo Agostinho compreende que Deus, muito mais do que ser compreendido no seu mistério, ele deve ser contemplado. E é isso que na igreja a palavra mistério significa.
Quando nós ouvimos na linguagem do mundo, na nossa linguagem do dia a dia, a palavra mistério, soa muito como uma charada ou um enigma. Então eu vou decifrar o enigma, eu vou decifrar o mistério. Na igreja, a palavra mistério não significa isso. Na igreja, a palavra mistério significa algo que eu contemplo, nem sempre a razão compreende, mas eu procuro viver de acordo com aquilo que os meus olhos veem. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Todos os dias nós rezamos o Santo Rosário. E quem não reza, comece, porque Nossa Senhora pediu, e quando a mãe pede, ela sabe o porquê pede. E nós, ao rezarmos o Santo Rosário, nós contemplamos vários mistérios. Peguemos, por exemplo, os mistérios gozosos do Rosário. Contemplamos o primeiro mistério, o anúncio do arcanjo São Gabriel à Nossa Senhora. Não há o que decifrar ali, São Lucas já descreveu, mas eu vou olhar aquele mistério como se fosse um quadro. E vou, à medida que vou rezando aquele Pai Nosso e as 10 Ave-Marias, eu vou pensando naquilo que aquela cena tem para me ensinar. Então eu olho a bondade de Deus que vem para libertar o ser humano, vejo a humildade de Maria, o sim de Maria, e vou pensando naquele mistério. Como é que eu posso também ser humilde como Maria foi? Como que eu posso também dizer sim como Maria disse? Eu vou tentar viver de acordo com o mistério que eu contemplei. Segundo mistério, a visita de Maria a Isabel. Eu contemplo a caridade de Maria e penso, nossa, mas como é que eu posso também na minha vida imitar essa caridade de Maria, que sai de si, sai da sua casa, vai ajudar a prima. Terceiro mistério gozoso, o nascimento de Jesus na pobreza de Belém. Deus, infinito, Rei dos Reis, se acomoda em lugar tão simples. E eu procuro sempre aquilo que é mais granfino, eu procuro sempre aquilo que é mais suntuoso. Como que eu posso imitar a pobreza de Deus também na minha vida, e assim por diante nos mistérios? Vejam, nós não tivemos que decifrar nada, nós simplesmente olhamos, contemplamos e procuramos tirar um proveito, uma lição para a nossa vida. Celebrar a Santíssima Trindade é de fato celebrar este mistério, que nós jamais vamos decifrar, que a nossa razão humana jamais vai dar conta de explicar, mas que eu sou chamado a olhar e tentar viver de acordo com esse Deus que eu acredito. E Santo Agostinho, partindo daquela expressão da primeira carta de São João, Deus é amor, ele então desenvolve talvez a teoria mais bonita sobre a Trindade, que é essa frase que está aqui exposta na parede do presbitério. Vamos ler juntos? O Pai amante, o Filho amado, o Espírito Santo amor. Ou seja, se eu amo, eu preciso amar alguém. Eu não amo o nada. Se eternamente Deus ama, eternamente o Filho existe com ele. E esse amor eterno, sem começo, sem meio e sem fim, é o Espírito Santo. Pai e Filho e Espírito Santo. Outro modelo que Santo Agostinho dá é da faísca, da chama. Ele diz, quando se produz a faísca, ao mesmo tempo existe o calor, a chama e a luz. Não existe primeiro um para depois aparecer o outro. Em Deus, nenhum vem depois. Eternamente,
O Pai ama o Filho e esse amor não tem fim, mas esse amor não é um amor fechado em si mesmo. O amor de Deus, a comunhão de Deus, a família que é Deus, não é fechada nela mesma. Olha que linda a primeira leitura. A sabedoria de Deus, que é Jesus, diz: eu encontro o meu prazer em estar no meio dos filhos dos homens. O que é o sacramento da Eucaristia, a presença viva e real de Jesus, é a alegria de Cristo de permanecer conosco todos os dias até o fim dos tempos, porque o seu prazer é estar com os filhos dos homens. Então, o Deus que nós adoramos não é um Deus distante, não é um Deus isolado e fechado em si mesmo, é um Deus que vem ao encontro do ser humano. E não apenas ao encontro do ser humano. Esse Deus deseja ser Deus em você. Esse Deus deseja ser Deus em mim, pelo santo sacramento do batismo, onde nós ali fomos batizados em nome da Trindade, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e naquele momento, pobres e miseráveis que somos, fracos e frágeis que somos, Deus, Pai e Filho e Espírito Santo vem morar dentro de nós. Isso é único. Não existe outra religião no mundo que creia num Deus assim. Só o Deus cristão é eterno, é comunhão e vem não apenas viver entre nós, mas vem viver em nós. Espírito Santo, doce hóspede da alma. E por isso disse Jesus hoje no Evangelho, que vindo o Espírito Santo, ele nos esclareceria todas as coisas. Se vocês se recordam, aqui do lado do presbitério, na semana passada, nós víamos apenas o coração de Jesus aberto e daqui brotando o fogo do Espírito Santo. Hoje tem a mão do Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o modo como nós compreendemos é o inverso. É porque o Espírito Santo ilumina que eu compreendo Jesus, que me revela o Pai. É o Espírito Santo que, como luz bendita, descendo sobre a igreja na semana passada, na solenidade de Pentecostes, nos esclarece e nos faz crer em Jesus. Sem o Espírito Santo, a Sagrada Escritura não passaria de um livro antigo, com histórias bonitas e nada mais. É o Espírito Santo que, iluminando e dando vida à Escritura, me faz compreender o que Jesus me diz, e a maior mensagem de Jesus para o mundo é que o seu Pai também é nosso Pai. E que assim como o Pai ama Jesus, Ele também deseja nos amar. Ele também deseja vir ao nosso encontro. E essa esperança de viver a vida de Deus em nós, ela não decepciona. Por isso nós estamos vivendo esse ano santo jubilar, peregrinos de esperança. Está aqui sobre o altar a cruz do ano santo jubilar. Peregrinos dessa esperança, que quem nos garante é Cristo. É Ele quem nos garante que Ele, vivendo no meio de nós, pela graça do Espírito Santo, nós poderemos viver a vida que o Pai deseja. Percebem? Muito mais do que esmiuçar, muito mais do que ficar debatendo como é que três pessoas formam um só Deus, contemplar a Trindade nos faz pensar na nossa própria vida diária, seja a vida de igreja, a vida familiar. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos.
mas ao mesmo tempo são inseparáveis. Distinção não significa divisão. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. São distintos, mas unidos e jamais inseparáveis. Como a igreja, o padre não é o leigo não é o padre. Nós somos distintos, mas eu não posso viver separado de vocês. E vocês sem eu também não terão a Eucaristia. Ao olharmos para a Trindade, nós entendemos que a Trindade, sendo a perfeita comunidade, nos inspira a viver também em unidade a nossa vida de comunidade. E olha que beleza, nós só podemos fazer comunidade, nós só podemos viver em unidade com quem é distinto de nós. Fazer unidade com alguém parecido com você é narcisismo, é querer fazer comunidade com seu espelho. Nós só podemos fazer unidade e fazer comunidade com aqueles que são distintos da gente. E aí nós olhamos para a vida da igreja e observamos quantos dons, quantas personalidades diferentes, quantos jeitões. Porém, quando o amor de Deus é derramado nos nossos corações, as nossas diferenças não causam conflito, mas geram vida. As nossas diferenças criam essa vida nova do Espírito Santo. No dom de quem preside, no dom de quem canta, no dom de quem proclama, no dom de quem ornamenta, no dom de quem acolhe, no dom de quem visita, no dom de quem permanece em silêncio, rezando por aqueles que estão trabalhando. Nesta diversidade, nessa distinção que existe entre cada membro da igreja, nós somos chamados a olhar para esse Deus pleno de comunhão e nos esforçar ao máximo por viver aqui e agora como reflexos da comunhão de Deus. Por isso, a celebração da Santíssima Trindade é, sobretudo, a celebração da unidade da igreja. Peçamos hoje à Nossa Senhora, ela que é a única criatura que ao mesmo tempo é filha do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo, que ela nos ajude a viver de tal modo a vida trinitária que o mundo reconheça em nós um sinal de esperança. Mesmo as pessoas que vivem afastadas da igreja, todo artista coloca a assinatura na sua obra. Quem nos criou foi o Deus Trino, o Deus da comunhão. Por isso, meu irmão, minha irmã, o seu DNA é um DNA trinitário. Você e eu temos em nós um desejo de estar com os outros. Se recordem daquele tempo terrível do isolamento severo da pandemia? Quanta gente surtou, quanta gente adoeceu, quanta gente morreu, não apenas pelo vírus, mas porque isolado não deu conta de sobreviver. Porque o ser humano, criado pelo Deus da comunhão, não suporta viver na solidão. Sejamos nós instrumentos de comunhão e unidade nesse mundo ferido e dividido pelo ódio. E assim, a nossa vida dê glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.